Olá, sétimo ano, bom dia, boa tarde e boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Espero que tenham tido um ótimo final de semana. Espero que tenham estudado, tá bom? Gente, na nossa última aula, nós vimos verbos, tá bom? Hoje vamos continuar a nossa sequência estudando os verbos, tá? Um assunto super legal, super divertido, super interessante de se estudar, tá? Na última aula, nós paramos na página da 138 à página 143, tá bom? Foi a página que estávamos estudando, tá bom? Então, vamos continuar nosso estudo sobre verbos. Hoje vamos ver quais as funções de cada tempo verbal, tá? Como a gente já viu na última aula, nós temos aí em torno de 7 tempos verbais, né? Que é o pretérito, né? Também chamado de passado, né? Pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. No presente, nós só temos apenas o presente, né? E no futuro temos futuro do presente e futuro do pretérito. Então, totalizando aí, nós temos 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 6 tempos verbais. Isso, claro, pessoal, no modo indicativo e sem e não estou contando com o modo subjuntivo, tá? E nem o composto, tá bom? Os tempos compostos. Isso aí nós veremos nas outras aulas, tá bom? Hoje nós vamos dar uma olhadinha na função de cada um, tá? Vou colocar a função da escola. Pronto, pessoal. Vamos continuar. Então, hoje nós vamos ver em que situação nós devemos usar cada tempo verbal. Porque eu sei que quando vocês ouvem alguém falando, né, pretérito, perfeito, futuro do pretérito, vocês já se complicam, né? Porque são muitas denominações, né, pessoal? E essas denominações acabam que muitas vezes elas nos confundem. Mas, na verdade, não tem motivo para se confundir. Porque ao decorrer da aula, vocês vão ver que são bem fáceis. E vocês já usam ela de forma natural. Claro, né? A gente já está acostumado a falar o português, a gente consegue conjugar qualquer verbo em qualquer tempo verbal, mesmo que não saibamos em qual tempo verbal estamos conjugando aquele verbo. Isso é um fato, tá bom? Mas vamos iniciar com o pretérito, né, pessoal? Como eu disse, o pretérito também é chamado de passado, tá bom? Ele também é chamado de passado, tá? Então, pessoal, o pretérito do modo indicativo, tá? Lembrando que o modo aqui que estudaremos é o modo indicativo, tá bom? Depois veremos o modo subjuntivo e o modo imperativo, tá bom? Isso aqui nas próximas aulas sobre verbos nós iremos ver, tá bom? Ok, mas lembrando que todas as formas aqui serão na forma indicativa, certo? Ok, pessoal, então vamos lá. Primeiro, pretérito, né? Também chamado de passado. Como a gente pôde ver na última aula, pessoal, o pretérito ele é dividido em 3 formas, né? 3 subformas aí. A gente tem o pretérito perfeito, o pretérito mais que perfeito e o pretérito imperfeito, tá bom? Todos eles aí servem para indicar um tipo de ação. Certamente nós entendemos que por ser pretérito, né, por ser passado, todos eles vão indicar uma coisa que aconteceu ou que acontecia no passado, tá bom? Isso é fato, mas cada um deve ser usado em uma situação específica, tá? Uma situação muito específica aí. Então, vamos começar com o pretérito perfeito, tá bom? O pretérito perfeito, pessoal, é quando nós usamos quando queremos indicar uma ação que aconteceu no passado e já finalizou, ou seja, não está mais em decorrência. Ela aconteceu e ela já se acabou. Por exemplo, eu vou usar como exemplo o verbo em todas as frases, tá? Em todos os modos e tempos verbais, eu vou usar como referência o verbo jogar. Vamos usar o verbo jogar, tá? Ok. Então, como é que ficaria o verbo jogar no pretérito perfeito? Ou seja, qual seria a forma do verbo jogar que eu teria que usar para indicar que o jogo já acabou, né? Que já fizemos a jogabilidade e não tem mais decorrência. No caso,
a forma correta aí seria joguei, né? Se fosse eu, se fosse você, seria jogou, né? Eu vou colocar aqui os pronomes para nos basearmos por ele. Você jogou, ele ou ela jogou, nós jogamos, eles jogaram, tá? Então aqui, ó, essa é a forma do verbo jogar no pretérito perfeito, tá bom? Eu joguei, ok? Vamos colocar aqui então, eu joguei. Perfeito, eu joguei. Ok, muito bom. Agora vamos continuar. Eu não vou colocar todas as formas, tá? Para não tomar muito espaço aqui, tá bom? Mas eu acho que por essa forma aqui vocês já conseguem entender, né, pessoal? Ao que eu estou me referindo, tá bom? Então aqui a forma é joguei, tá bom? Ou seja, é uma coisa que já aconteceu e já acabou. Não tem mais nenhuma influência, tá bom? Não tem mais nenhuma influência no presente, tá bom? Já aconteceu e já acabou, certo? Ok. Deixa eu mudar a cor aqui. Ok. Então, vamos lá. Eu joguei. Agora a gente vai, pessoal, para o pretérito mais que perfeito, tá bom? Deixa eu só colocar outra lista aqui. Pronto. Eu joguei. Ok. Agora a gente vai para o pretérito mais que perfeito. Gente, esse pretérito mais que perfeito, na realidade, ele não é muito usado. Ele é quase que esquecido, tá? Mas claro que é importante que vocês saibam, na verdade. É muito importante que vocês saibam porque eles caem muito em provas, né? E demonstra que vocês têm uma certa proficiência com o idioma, tá bom, gente? Mas esse mais que perfeito aí, ele é usado quando algo aconteceu antes de outra ação. Como assim, professor? Tem como acontecer duas ações no passado? Tem. Tem como acontecer duas ações no passado. Por exemplo, vamos usar o verbo jogar também como exemplo, tá bom? Na forma, pessoal, pretérito mais que perfeito, fica eu jogar. Tá? Ah, professor, jogar, você não quis dizer eu jogarei, não? Não, pessoal, isso aqui realmente fica eu jogar, tá? Eu vou colocar, eu acredito que no livro de vocês, na verdade no livro de vocês tem sim, na página 140, perdão, tem aí as formas, tem as formas aí no pretérito mais que perfeito. Aí ele está usando como base o verbo pular. Tá? Está usando como base o verbo pular. Eu pulará, tu pularás, ele pulará, pular, né? Nós pularemos, vós pulares, pulareis, eles pularam. Pronto. É quase como se fosse um futuro, tá? Mas não é. Ok, professor. Em qual situação eu vou utilizar o pretérito mais que perfeito? Lembrando que, como eu falei, ele não é muito utilizado. Gente, vocês vão usar o pretérito mais que perfeito quando quiserem indicar uma ação que aconteceu antes de outra ação, tá? Ou seja, quando tiver duas ações no passado e você quiser indicar uma outra ação que aconteceu primeiro, quando você quer indicar a ação que aconteceu primeiro, tá? Por exemplo, quando eles chegaram, eu já jogaram. Tá? Vou usar esse exemplo aqui. Aí, pronto. O exemplo aqui é esse. Quando eles chegaram, eu já jogaram. Tá? O que é que isso aqui quer dizer, professor? Vamos prestar atenção aqui no contexto para a gente poder entender. Quando eles chegaram, eu estou me referindo a uma ação no passado, eu já jogaram. Ou seja, antes de eles chegarem, eu já tinha jogado. Tá? Então, aí, no caso, está indicando uma ação que aconteceu antes de outra ação. Tá? O verbo que tiver no mais que perfeito é o que aconteceu antes. Tá bom? Outro exemplo. Eu cheguei no aeroporto, né? Mas eles já saíram. Eu vou usar outro verbo aqui. Mas eu
já voaram. Pronto. É o verbo voar. Ou seja, quando eles chegaram no aeroporto, eu já tinha voado, né? Eu já tinha pego o meu voo e já tinha partido para outro local, né? Então, nesse caso aqui, ó, eu estou usando a forma do pretérito mais que perfeito do verbo voar, tá bom? Indicando que eu voei antes de eles chegarem no aeroporto, tá? Vou trocar o eu, vou colocar o ele. Eles já voaram, né? Porque no caso eu usei o eu como primeiro pronome, então eu usei o ele como segundo. Ok, pessoal? Então, essa é a função do pretérito mais que perfeito, tá? Eu vou colocar aqui eu jogara. Ok? Vou colocar aqui, bem bonitinho. Pronto. Ok? Então, pretérito mais que perfeito usado para indicar uma ação que aconteceu antes, tá bom? Como vocês puderam ver, normalmente quando a gente quer indicar esse tipo de ação, nós usamos o pretérito perfeito composto, tá? Que é esse daí. Ó. Isso aqui, esses tempos verbais compostos a gente vai aprender depois, tá bom? Mas o pretérito perfeito composto é aquele que a gente diz, por exemplo, eu tenho eu tenho estudado bastante. Se fosse eu tinha estudado bastante, seria o pretérito mais que perfeito composto, tá bom? Lembrando que essas formas compostas a gente ainda vai estudar, então não se preocupem com isso agora. Por enquanto, vamos focar apenas na forma indicativa simples, tá bom? Então, pretérito perfeito, eu joguei, mais que perfeito, eu jogar. E agora a gente vai para o pretérito imperfeito, tá bom? Imperfeito por quê, pessoal? Porque diferente dos outros, pessoal, o pretérito imperfeito ele indica como se uma coisa estivesse ainda em andamento, tá bom? Vou usar também como referência o verbo jogar, tá bom? O verbo jogar como referência para formar a forma imperfeita dele. O verbo jogar, pessoal, na forma imperfeita do pretérito imperfeito, ele vira jogava. Você jogava, ele e ela jogava, nós jogávamos, eles jogavam, tá? Eu jogava, ok? Então, esse aqui, ó, esse vá no final, ele indica o pretérito imperfeito. Em que situação você vai usar o pretérito imperfeito, pessoal? Vocês usam o pretérito imperfeito quando vocês quiserem indicar alguma coisa que costumava acontecer no passado. Por exemplo, quando alguém pergunta para você assim, você joga futebol? Aí você diz, não, mas eu jogava muito. Então, aí nesse caso, você está usando o pretérito imperfeito para indicar uma coisa que acontecia constantemente, tá? Outro exemplo, vou usar o verbo aqui, assistir, tá? Assistir. Você assiste jogos de futebol? Não, mas eu assistia, eles assistiam, nós assistíamos, tá? Então, aí no caso está no pretérito imperfeito, indicando uma ação que costumava acontecer com muita frequência no passado, tá bom? Então, essa é a função do pretérito imperfeito. Ele serve para indicar ações que costumavam acontecer no passado, tá bom? E também alguma coisa que estava em andamento, tá? Por exemplo, se você estiver narrando uma história, isso é o pretérito imperfeito, pessoal. Ele é muito ele é muito usado em narrações, tá? Quando ele em frases muito narrativas eles usam muito. Por quê? O pretérito imperfeito indica uma ação que costumava que estava em decorrência, tá? Então, por exemplo, digamos que você está lendo a história do príncipe e da princesa. Aí a história diz assim: enquanto o príncipe chegava, a princesa se arrumava, tá? Então a gente vê aqui que o verbo arrumar ele está no pretérito imperfeito, indicando que era uma coisa que ela estava fazendo, tá? Podia ser substituído por a princesa estava se arrumando, tá?
que aqui no caso seria o gerúndio, né? Entendeu? Então, o pretérito imperfeito, ele também serve para indicar ações que estavam acontecendo, tá bom? Estavam em decorrência. Outro exemplo, vamos ver aqui, Júlia falava enquanto o professor ensinava, tá? A gente vê aqui, pessoal, que pela frase, né, pelo contexto, o pretérito imperfeito aqui, ó, falava e ensinava, não está indicando uma coisa que acontecia com muita frequência. Não. Aqui ele está indicando uma coisa que estava acontecendo. Diferente daqui, ó, pessoal. Eu assistia jogos quando era menor, né? Mais jovem. Eu assistia jogos quando era menor. Então, aqui a gente vê, pessoal, que esse verbo no pretérito imperfeito aqui, ele está indicando uma coisa que acontecia com muita frequência. Nesse caso aqui é diferente. Está indicando uma coisa que estava em decorrência, no momento da fala. Então, aqui é como se fosse Júlia estava falando enquanto o professor estava ensinando. Tem o mesmo significado. Tá bom, pessoal? Tem o mesmo significado. Certo? Não muda nada. Ok? Muito bem. Então, esse é o pretérito imperfeito. Eu jogava. Ok? Deixa eu colocar aqui a lista. Pronto. Então, o pretérito, os pretéritos, né? Todas as formas de pretérito, nós finalizamos, tá bom? No pretérito aí nós só temos esses três, tá? Que é o pretérito perfeito, mais que perfeito, e o pretérito imperfeito. Cada um com a sua função, cada um com a sua forma de ser usado específica, né? A sua conjugação. E é muito importante, pessoal, que vocês estejam sempre olhando algumas conjugações, porque tem algumas que são muito difíceis de lembrar. E no livro de vocês, na página 140, vocês podem encontrar lá algumas conjugações e o padrão de conjugação, tá? Que são as terminações. Se vocês conseguirem decorar as terminações, vocês conseguem decorar e conjugar qualquer verbo que vocês quiserem, tá bom? Então, vamos lá continuar agora. Então, pretérito nós já vimos. Deixa eu tirar aqui. Eu vou descrever agora cada um, tá? Pretérito perfeito. Usado para indicar ações que aconteceram no passado e que já terminaram. Bom, exemplo, eu joguei com seu primo. Eu joguei com seu primo. Bom, esse é o pretérito perfeito. Vou colocar aqui em roxo. E agora nós temos o pretérito mais que perfeito, usado para indicar ações no passado que aconteceram antes de outra ação no passado, tá? Por exemplo, quando eu cheguei em casa, ele já saía. Ele já tinha saído. Ok? Vamos lá agora. E o pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito é usado. Opa, deixa eu só corrigir aqui. Pretérito imperfeito usado para indicar ações que aconteciam habitualmente, ou seja, constantemente, no passado. E também para ações que estavam ocorrendo no momento da fala. Né? No momento da fala. Exemplo 1, tá? Exemplo 1. Júlia amava correr no parque. E exemplo 2. Exemplo 2. Júlia conversava enquanto ele explicava. Ok, pessoal, muito bem. Então, esses são os tempos verbais do pretérito. Pretérito perfeito, mais que perfeito e pretérito imperfeito, tá bom? Como eu já tinha explicado para vocês no começo da aula,
A gente usa esses tempos verbais de forma tão natural, né? E às vezes a gente nem percebe. Não é verdade? A gente usa eles tão naturalmente, né? Isso é normal, porque nós já sabemos o português, tá? Mas às vezes a gente tem dificuldade quando a professora pede, por exemplo, fulano, conjuga aí o verbo jogar no pretérito mais que perfeito do singular. Aí você se complica porque você não consegue lembrar. Então, da próxima vez que vocês esquecerem, é só vocês lembrarem aqui, ó, pretérito perfeito, ação que aconteceu e já acabou. Pretérito mais que perfeito, uma ação que aconteceu antes de outra ação no passado. Lembrando novamente que esse pretérito mais que perfeito aqui, você só vai encontrar em situações muito formais, tá? Mas como eu falei, é ótimo que vocês aprendam aí, porque sempre vocês vão se deparar com isso daí. Especialmente quem quer seguir carreira de direito, né? De medicina também, né? Onde vocês vão ler muitas teses. Nessas teses aí eles usam muito o pretérito mais que perfeito, tá bom? Pretérito imperfeito, usado para indicar ações que aconteciam habitualmente, ou seja, constantemente no passado, ou seja, aquelas coisas que costumavam acontecer, tá? Eu jogava, eu assistia, nós assistíamos, eles brincavam, etc. Tá? E também pode ser usado para ações que estavam ocorrendo no momento da fala, ou seja, naquele momento que a pessoa estava falando, né, alguma coisa estava em decorrência. É o mesmo que usar o gerúndio, tá? Eu estava correndo, eu estava falando, eu estava andando, eu estava pensando, eu estava sonhando, eu estava namorando, eu estava observando. Então, é a mesma coisa que usar o gerúndio. Tá bom, pessoal? Então, vamos ficar por hoje com apenas o pretérito. Vamos passar a uma atividade de fixação para que vocês possam conjugar esses verbos aqui. Lembrando que na página dos 140 do livro de vocês tem todas essas conjugações aí, tá bom? Desde o presente até o futuro. E claro, nós só estamos lidando com a forma do indicativo, tá, gente? Ainda tem outras formas aí para a gente ver, que é a forma do subjuntivo, que são usadas em situações específicas, tá bom? A forma do subjuntivo é usada em situações específicas, ok? Vamos ver agora uma atividade, né? Já copiaram aí no quadro. Vamos ver agora, fazer agora uma atividade, tá bom? E eu vou corrigir aqui com vocês, tá bom? Nessa atividade aqui, pessoal, a gente vai trabalhar mais com os verbos no pretérito perfeito e no pretérito imperfeito, tá bom? E depois vamos trabalhar com o pretérito mais que perfeito, tá bom? Então, aqui eu tenho o verbo amar, tenho o verbo estudar e o verbo cozinhar, tá bom? Vamos conjugar todos os três verbos, tá bom? Lembrando que com todas as pessoas, primeira pessoa do singular, que é eu, primeira pessoa do plural, que é nós, segunda pessoa do singular, que é tu, segunda pessoa do plural, que é vocês, né? Que o certo seria vós, mas a gente usa vocês. Terceira pessoa do singular, ele e ela, e terceira pessoa do plural, eles e elas. Tá bom? Então vamos conjugar nessas formas aí, tá bom? Vamos lá. Primeiro vamos começar no pretérito perfeito. Pretérito perfeito. Eu, tu, ele, nós, vocês, eles. Ok, vamos lá? Eu, no pretérito perfeito, o verbo amar. Eu amei. Tu amastes. Ela ou ele amou. Nós amamos. Vocês amaram. Eles ou ela amaram. Tá? Aqui no pretérito perfeito, tá bom? Agora vamos conjugar o verbo estudar. Ok? Também no pretérito perfeito. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui agora. Eu, tu, ele e ela. Nós, vocês, eles e elas.
Ok, vamos lá. O verbo estudar. Eu estudei, tu estudastes, eles e elas, ele e ela estudou, nós estudamos, vocês estudaram, eles e elas estudaram. Ok? Agora, para o último verbo, para finalizar, nós temos o verbo cozinhar. Ok? E novamente vamos fazer a mesma conjugação, tá bom? Vocês viram que é bem simples, bem fácil, né, gente? Como eu sempre falei, nós já temos tudo isso armazenado na nossa cabeça, mas não sabíamos os termos. Agora nós sabemos, tá bom? Pronto, vamos lá. Todo mundo junto agora. Eu cozinhei, tu cozinhastes, ele e ela cozinhou, nós cozinhamos, vocês cozinharam, eles e elas cozinharam. Ok? Aqui está no pretérito perfeito, certo? Agora nós vamos conjugar no pretérito imperfeito. Ok? Vamos lá, pretérito imperfeito. Tá bom? Vou precisar apagar aqui agora, né? Deixa eu apagar aqui. Caso vocês não tenham pegado, vocês podem voltar o vídeo, tirar print, tá? Tirar foto e anotar no caderno de vocês, o que eu aconselho que vocês façam, tá bom? E olhem lá no livro, que no livro tem todas as conjugações aqui, tá bom? Pronto, vamos agora conjugar no pretérito imperfeito, tá? Vamos lá. O verbo amar no pretérito imperfeito com eu fica eu amava. Tu amavas. Ele e ela amava. Nós amávamos. Vocês amavam. Eles e elas amavam. Ok? Fácil, né, pessoal? Vamos continuar agora. O verbo estudar. Eu estudava. Tu estudavas. Ele e ela estudava. Nós estudávamos. Vocês estudavam. Eles e elas estudavam. Ok? Agora vamos para o verbo cozinhar. Eu cozinhava, tu cozinhavas, ele e ela cozinhava, nós cozinhávamos, vocês cozinhavam, eles e elas cozinhavam. Ok, pessoal? Então, fizemos a nossa atividade aí. Com certeza que vocês tentaram fazer em casa, né? Antes de eu responder. E continue assim. Na nossa próxima aula, nós continuamos com esse assunto, tá bom? Estudem a página 141, 142, tá bom? Vejo vocês lá. Tenham um bom final de semana. E até a próxima.